Antes da palavra livre, gostaria de convidar o senhor Alceu Lorenzon, o qual usará essa tribuna para falar sobre uma proposta de acordo extrajudicial protocolado junto à Prefeitura e nesta Casa no dia 5 de maio de 2015. Estou aqui para falar de uma proposta que foi protocolada pela empresa Lorenzon Administração e Incorporações, junto à Prefeitura, solicitando uma reunião em caráter emergencial para propor um acordo extrajudicial no imbróglio que vem se desenrolando já por 8 anos, de uma ação de indenizatória e de um ato expropriatório de uma área de terras próxima ao UNOESC. Eu vou falar, então, em síntese rápidas aqui o acontecido, para depois o pessoal entender. Então, considerando que a Lorenzon, em 2007, adquiriu 139 mil metros aproximadamente de terras naquela área que todos conhecem aqui na cidade, que a Prefeitura, naquele mesmo ano de 2007, declarou aquela área de utilidade pública, que a UNOESC promoveu a desapropriação, frisando aqui, UNOESC e não a Prefeitura promoveu a desapropriação, que ela depositou o valor da escritura daquela época em juízo, e que a Lorenzon, até hoje, vem discutindo em juízo o ideal valor a ser indenizado e se o ato expropriatório foi feito corretamente ou não. E que, por isso, como se está já há 8 anos discutindo, até hoje aquela área está um pouco sem poder se fazer grandes investimentos, criou-se uma certa rejeição à empresa Lorenzon. Por isso, a preocupação da nossa empresa em propor um acordo extrajudicial. E que em 8 anos, até hoje, não houve nenhuma definição. A área de terras ainda se encontra em nome da empresa Lorenzon, que a área de terras não pode ser usada nem pela vizinhança, pela comunidade, nem pela UNOESC, e que essa área ela é muito ampla, são aproximadamente 15 quadras, isso representa aproximadamente um bairro da cidade, e ela separa 4 bairros importantes da cidade, ou seja, o bairro Veneza, o Vila Sésamo, o Jardim Tarumã e o bairro São Pedro. É uma divisor. E aí impede a locomoção dos moradores desses bairros entre eles. E que agora, passados 15 dias aproximadamente, no dia 24/5, a Lorenzon entrou com uma ação ordinária, efetivamente, para anular o ato expropriatório, e que com essa nova ação não vai ser definido como vai ficar, de quem vai ser, como vai ser a indenização daquela área, por mais, no mínimo, imagina outro tanto, uns 8 ou 10 anos. E que aquela área, que são aproximadamente 40 mil metros de terra, representa pelo menos 4 vezes mais do que hoje a UNOESC dispõe naquela área. E que, na época, também a universidade protocolou, junto ao judiciário, a intenção de doar 8 mil metros daquela área para a construção do novo fórum, e que até hoje não pôde ser viabilizado porque ainda não está decidido. Que a UNOESC, olha, que o fórum até hoje ainda não tem um local definido e que a Prefeitura Municipal ainda está à procura de uma área para a construção do novo fórum. E, pelo que eu vi nos noticiários, aquela área, em se viabilizando a construção de um novo fórum, hoje o atual prédio do fórum ficaria para uso da Câmara de Vereadores, que a Câmara até hoje paga aluguel para estar aqui funcionando. A empresa ainda tem interesse em investir como loteamento e também na edificação de diversos prédios comerciais e residenciais, principalmente naquela área frontal com a Euclides Hack, um conjunto de prédios comerciais, um shopping e também com salas de escritórios e representações comerciais e afins. E pretende, então, investir bastante naquela área. Aquela área, de passados 8 anos, valorizou muito, como toda a cidade valorizou, mas é uma área muito nobre, ela valorizou bem mais do que as demais áreas da cidade. Como ela valorizou bastante, a Lorenzon fez os cálculos e está fazendo uma proposta de reunião para acordo extrajudicial para que se insere os processos em discussão, repartindo aquela área em 2 partes iguais, ficando metade para o município, para a UNOESC, para o fórum, para ser feito como área institucional, para que façam o que bem entenderem e para atender. Veja bem, nós não somos contra a universidade, pelo amor de Deus, eu sou empresário daqui, jamais uma empresa como a nossa que vende imóveis ia pensar que a universidade
não é importante para a cidade, é muito mais importante que qualquer outra empresa. O que a gente pensa é que, como aquela área é 4 vezes mais do que hoje existe no UESC, hoje se planeja muito edificações verticalizadas, otimizando os espaços, construindo mais, de forma mais ecologicamente e sustentavelmente melhor. Então, se, ao invés de se fazer várias construções de um pavimento e ocupar muita área de solo, se pode muito bem construir, verticalizar as obras. E aí, nesse sentido, a gente tem certeza absoluta que 50% daquela área é suficiente para um projeto de expansão da UniOESC, até porque a universidade, a gente sabe que elas, em número de estudantes, nos últimos anos, não ampliou mais, ou as que ampliaram não é um número considerável, que aquela área, então, a gente propõe repartir esta área em 2 partes, que a área que ficaria para a universidade fazer a expansão seria anexo ao lado da universidade, dando uma continuidade. E nós propomos também, condicionando que seja feita a ligação entre os 4 bairros por ruas, que a separação das áreas das 2 partes ficaria dividida por ruas, principalmente a rua Sergipe, que liga com o bairro Vila Sésamo, e outra rua que ligaria Veneza com o bairro Novo Horizonte. E com essa proposta, a empresa Lorenzão abre mão de um valor hoje que já está tramitando no judiciário, já está depositado com correção e com todas as demais anos, 3,5 milhões está depositado para a Lorenzão para liberar toda a área. Então, o que a empresa, além de ficar só com 50% da área, elas abrem mão de todo esse valor que voltaria para a universidade, em torno de 3,5 milhões, para ela promover as construções e o crescimento. E com esses 50%, com a valorização, a gente entende que vai conseguir reaver o capital investido até hoje, no passado, e que até hoje não dispõe. 50% a gente entende que consegue reaver o patrimônio da empresa. Aí, com isso, nós vamos atender o crescimento igual da universidade, não estamos contra, queremos que ela cresça. Podemos atender a construção do novo fórum municipal. Nesse sentido, ficaria o fórum para a Câmara também seria beneficiada. Haveria a ligação dos 4 bairros, a comunidade ficaria satisfeita, ficaria atendida com as ligações. Vai trazer um desenvolvimento, que vai sair construções, tanto do fórum como da empresa Lorenzão, vai trazer desenvolvimento para o município, a administração vai arrecadar tributos, e a comunidade, principalmente, vai ficar muito mais atendida do que esperar mais 8, 10 anos, no mínimo, para ver a decisão final deste novo processo. Então, a intenção da Lorenzão é só para tornar público, a gente está aqui, que a intenção é fazer o bem comum, a intenção é crescimento da comunidade e o bem-estar de todos. Por isso, nós estamos aqui trazendo a conhecimento deles, uma cópia do protocolo que foi feito, para que seja interferido politicamente as lideranças, para que haja um entendimento e a gente poder sentar à mesa e ver o bem comum, trazer o maior crescimento, o maior desenvolvimento do município, e não só da universidade, ou de uma empresa, ou da prefeitura, enfim, de todos. Então, essa é só para tornar conhecimento, a gente veio aqui para explanar essa ideia. Seria isso. Agradeço a oportunidade. Abrindo um momento de questionamento para os vereadores, só para deixar bem claro, então, a proposta da empresa seria fazer a doação de 50% da área. Doação sem nenhum custo, doação sem pagamento, de 50% daquela área. Vai doação para a prefeitura, que daí a prefeitura pode fazer a destinação adequada da área para a universidade, para o crescimento. Além disso, dos 50% que permanece para a Lorenzão, ela vai ter que abrir as ruas para poder utilizar, então ela tem mais uma área institucional que seria utilizada para a abertura de ruas. A palavra está com os vereadores. Vereador João Paulo. Bem, Lorenzão, cumprimentar a Vossa Excelência. Eu esqueci, só um pouquinho, eu esqueci de mostrar algumas imagens da... Se me permite, eu tenho que dar... Fechou. Já saiu. Tá. Essa é a área de terras vista de fundos, né? Deixa eu ter outras imagens aqui, deixa eu... Onde que eu tenho aqui apontado? Embaixo, à direita. Aí. Imagem do Google, né?
prestaria essa parte aqui da Utilidade e os fundos aqui, então eu diria assim, uma área melhor, uma pior, e a continuidade da universidade, para dar continuidade ao projeto dela. Acho que aí eu vou mostrando algumas imagens aqui, enquanto não perder tempo. Né? Bem, Lorenzon, nós temos conhecimento desde 2007, né? Quando 2006 começou o processo, 2007, né? 2007. 2007 começou o processo. E a gente teve o conhecimento, na época eu estava de vereador também, e tivemos o conhecimento na época que os confrontantes, inclusive a UNOESC, né, não teve interesse na compra do terreno, na época. E posteriormente houve a desapropriação, né, por parte do município, fazendo com que essa área fosse para a UNOESC. Mas a UNOESC me estranha porque ela não teve interesse na época, né? Até tem a assinatura dos confrontantes, a documentação dos confrontantes, que ela não teria interesse na área. Depois da compra realizada, aí sim se teve interesse na área. Qual o prejuízo que a empresa tem até hoje na compra dessa área, diante da valorização do imóvel naquela área que houve, né, durante todo esse tempo? Sei que tem a empresa ela vive de faturamento, né? E quanto a empresa se perdeu, quanto vale aquela área hoje, né? 50% da área seria realmente justo para a empresa, né? Ou eu, se fosse dono da empresa, já quereria os 100%, né? Ia reivindicar os 100%. Mas a empresa ainda está sendo maleável, reivindicando apenas 50%. E a empresa vai ter, lógico, vai ter algum prejuízo, porque o valor foi investido na época, há 8 anos atrás, né? Foi investido esses valores. Tinha uma rua também naquele loteamento, né, que na época foi aberto pelo Lorenzon e depois foi fechada, né? Então, eu acho que aquela rua é uma rua de acesso aos bairros, teria que ser aberto. Acredito que hoje esteja fechada ainda a rua, né? Na época foi aberto essa rua. Então, assim, quais os benefícios, né, que a empresa traria com esses loteamentos, onde abriria as passagens para as pessoas poderem circular naquela área? É uma área onde passa 4, 5 bairros, né? E precisa de um acesso para transitar, que hoje não existe acesso de trânsito naquele local, né? E qual o valor que a empresa perdeu nesses 8 anos, né? Se tem como mensurar o valor perdido nesses 8 anos com o investimento que foi feito, né? Foi pago o investimento e, infelizmente, foi entrar na justiça e está até hoje penando aí nesse processo por causa daquela área que Empreendimentos Lorenzon comprou na época, né?